Atualidades. Vacina Covid-19. Olá, pessoal! Nós temos uma boa notícia para a gente comentar na nossa aula de hoje, né? Que se refere aí a duas vacinas, uma que está sendo desenvolvida na Inglaterra pela Universidade Oxford e outra que está sendo desenvolvida na China, que estão já na chamada fase 3, que é quando você tem um número maior de pessoas que passa a ser objeto de teste com a inoculação, né, da vacina num determinado grupo, no outro injeta-se um placebo e observa-se aí como é que há o comportamento, né, no corpo humano, se ele é capaz de proteger contra a infecção do vírus do Covid-19 ou não, e quais são lá, eventualmente, os efeitos colaterais do uso dessa vacina. Bom, vamos discutir então um pouquinho a questão da Covid-19. Todos nós sabemos que nós estamos vivendo uma pandemia, né, do coronavírus Covid-19. Você se recorda que pandemia é o espalhamento geográfico da doença e não tem relação, a priori, com a questão lá da gravidade da mesma. Essa doença potencialmente surgiu em Wuhan, uma província na China, e de lá se transformou numa grande pandemia global que já consumiu a vida de milhares de pessoas pelo mundo afora. No Brasil, segundo os dados mais recentes até o momento da gravação dessa aula, nós já temos mais de 70 mil irmãos nossos brasileiros que perderam a vida para essa doença. Daí que há um grande esforço em escala global, talvez como nunca antes visto na história da humanidade, para a produção de uma vacina, já que até hoje nós não temos nenhum medicamento completamente eficiente para o tratamento da Covid-19. Nós temos aí alguns medicamentos que estão sendo testados lá, que tendem a reduzir a carga viral dentro do organismo, permitindo uma recuperação, né, um pouco mais fácil e mais rápida, mas nós temos lá uma série de medicamentos, dentre eles a cloroquina, a hidroxicloroquina e a ivermectina, né, que não têm demonstrado em todas as pesquisas realizadas dentro e fora do país qualquer tipo de capacidade de atuar positivamente, seja no combate à Covid-19, obviamente, né, os seus sintomas, prevendo, portanto, uma recuperação mais rápida ou a recuperação do paciente. Nesse sentido, isso coloca uma carga ainda maior no desenvolvimento de uma vacina. E a pergunta é, por que é que nós estamos dizendo que nós podemos bater o recorde? É porque Oxford e a China estão convencidos de que talvez possam chegar ao final do ano com a elaboração de uma vacina eficaz, eficiente para combater a Covid-19. E normalmente, como é que se desenvolve uma vacina? São testes que são realizados e que normalmente ultrapassam 10 anos. Se nós conseguirmos desenvolver uma vacina até dezembro de 2020, nós teremos batido um recorde absoluto. Isso ocorre porque pesquisadores do mundo inteiro estão se dedicando a uma única causa e trocando muitas informações entre si, e isso permite uma otimização do processo. Uma vacina normalmente pega lá o vírus ou a bactéria que é atenuado ou modificado para compor a base fundamental da própria vacina. Ela é inoculada, né, no corpo humano e os antígenos, né, provocam a reação da produção de anticorpos para combater, abre aspas, aquele vírus ou bactéria. Isso cria uma memória, né, no nosso corpo que nos permite que no próximo momento em que aquele vírus ou aquela bactéria adentre ao nosso corpo, as células sejam capazes de reconhecer rapidamente a ameaça e atuar, permitindo então que a doença não se estabeleça ou que ela se estabeleça com uma gravidade muito menor. E, portanto, né, a vacina tem sido o grande mecanismo preventivo, precaucional, evitando aí
que a gente tenha uma série de perda de vidas humanas e de qualidade de vida, muitas vezes, espalhado pelo mundo afora. Embora o mundo tenha vivenciado aí alguns momentos recentes, né, de muita dúvida em relação à capacidade da vacina de proteção, existiu até movimento anti-vacina no mundo, né, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, né, o que é obviamente um anticientificismo, né, tolo por si só. As vacinas, elas não têm o condão de transmitir a doença para o indivíduo. Elas podem gerar alguns efeitos colaterais ou a sua proteção pode não ser completa. A gente tem o caso, por exemplo, do vírus influenza e do vírus H1N1, que está dentro do grupo da influenza. A gente sabe que o vírus é mutagênico, ele modifica-se, né, continuamente, daí porque a vacinação tem que ser anual, porque nós vamos pegar a cepa de vírus dos anos anteriores, ver a sua modificação e alterar a característica da vacina para dar mais ampla imunidade. Significa dizer que alguém vacinado contra H1N1, o influenza, não vai ter gripe? Não. Mas significa dizer que ela pode ter a gripe num formato atenuado, onde o corpo tem capacidade imunológica para reagir, e em alguns indivíduos, simplesmente a proteção será completa. Sem a vacina, nós ficamos expostos claramente às doenças. E, portanto, esse movimento anti-vacina, anticientificista, né, no meu entendimento, é tolo pela sua própria natureza, né? Porque se assim fosse, nós não utilizaríamos os medicamentos num amplo aspecto, né? Porque eles vêm da mesma base científica que cria o movimento vacinal. Bom, a boa notícia, né, como dissemos, é que nós temos duas vacinas muito promissoras que estão lá na chamada fase 3. Nessa fase, você tem um número maior de voluntários, inclusive no Brasil, para a vacina chinesa e também a de Oxford. Brasileiros, né, notadamente do grupo médico, que foram voluntários, né, foram infectados, né, com essa vacina, foram inoculados com essa vacina, e agora um outro grupo, óbvio que ninguém sabe qual é qual, recebeu apenas placebo. E nós queremos saber qual é o grau de imunidade que o corpo irá gerar. Nós queremos saber também por quanto tempo essa imunidade irá persistir, se ela é eficiente e eficaz para tentar impedir, no maior grupo de pessoas possível, que essas pessoas tenham a Covid-19. Nós precisamos saber quais são os efeitos colaterais advindos do uso dessa vacina nos mais diversos estratos etários, desde criança até idosos. Precisamos saber qual é a dosagem exata que nós precisamos ter e se haverá necessidade de anualmente, da mesma maneira que a H1N1, que haja uma revacinação de parte da população ou de toda a população. Precisamos entender, então, se há algum tipo, né, de reação causada pelo consumo da vacina e interação medicamentosa, né? Enfim, nós temos uma série de dúvidas ainda muito importantes, até para saber, por exemplo, se uma vez tomada a vacina, se essa vacina, né, ela lhe protege para aqueles que já foram infectados pela Covid uma vez, se pode ser tomada por eles ou não, se elas o protegem de uma segunda infecção ou não, e qual é a forma, né, de proteção em que ela atua. A notícia boa é que se tudo der certo, e vamos torcer muito, né, para que dê, né, nós estamos aí dando um apoio total aos cientistas brasileiros e mundiais. No Brasil nós temos 2 institutos importantes, ressalto para você institutos públicos, portanto pagos, né, com dinheiro da sociedade, que dão o retorno para a sociedade, que é o Instituto Butantan em São Paulo e a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Rio de Janeiro, que é federal, que já disseram que tão logo, né, seja aprovados os protocolos dessa vacina, eles terão capacidade, num curto espaço de tempo, de fornecer milhões de doses, iniciando-se potencialmente a imunização pelos grupos mais frágeis, que deve ser lá os idosos, mas também, né,
médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, profissionais da saúde de uma maneira geral, devem ser os primeiros grupos a serem imunizados e, a partir daí, paulatinamente, o conjunto da população como um todo. Portanto, uma boa notícia para cada um de nós, beleza? Vem para cá. Vacina Covid-19. Os efeitos devastadores da pandemia do novo coronavírus, e aqui é importante a gente lembrar o seguinte, né? O que é um coronavírus, professor? Vamos botar aqui embaixo, né? É um vírus presente no meio animal, no meio animal e capaz de infectar seres humanos. Não é uma novidade, tá, pessoal? Mais recentemente, né, nós tivemos 2 coronavírus importantes, né? O SARS e o MERS. Tudo bem? Ambos, né, foram lá coronavírus que causam né, a síndrome, né, da deficiência respiratória aguda grave. Uma delas teve origem na China, que foi o SARS, e outra teve origem no Oriente Médio. E uma pergunta que é importante, que às vezes os alunos têm me feito, é por que nós estamos observando, né, o crescimento de pandemias globais, né? Isso se deve, pessoal, indo aqui para o nosso quadro, né, a um processo de aceleração da globalização. A globalização é entendida como o aumento das trocas em escala global, né? Então nós temos o aumento das trocas comerciais e, no caso, bens que são produzidos em alguns países e que são espalhados pelo mundo inteiro e que podem ser focos importantes, né, de transmissão de doenças, e você tem o aumento da circulação de pessoas em escala global. Esse processo de aceleração da globalização, ele é garantido lá porque nós temos meios de transporte mas também de comunicação que são cada vez mais eficientes, que têm permitido a aceleração dessa globalização, que, como disse, aumenta as trocas em escala global, sobretudo a de bens, mas também a da circulação de pessoas. Sabe-se hoje, por exemplo, que a entrada, né, do coronavírus no Brasil se deu por brasileiros que foram para a Europa, notadamente a Itália, países que estavam com um índice muito elevado de contaminação, que não apresentaram sintomas, né, no período antes da entrada em território brasileiro e que passaram, né, para brasileiros a partir do contato, primeiro com familiares, amigos e pessoas, né, do trânsito comum entre as pessoas. Então nós estamos vivendo uma aceleração dessa globalização por meios de transporte e comunicação cada vez mais eficientes, que permite o aumento das trocas comerciais e da circulação de pessoas, que por sua vez vai permitir o desenvolvimento de pandemias globais. Então observe, os efeitos devastadores da pandemia do novo coronavírus, nome correto, SARS-CoV-2,
provocaram uma corrida global em busca de uma vacina contra a Covid-19. Já há pesquisas em ritmo acelerado para descobrir uma maneira de imunizar pessoas contra o vírus, e anúncios recentes nos indicam que podemos estar mais perto dessa meta. As vacinas são produtos que protegem as pessoas de serem contaminadas por determinada doença. Geralmente, contém o vírus ou a bactéria causador da enfermidade em forma atenuada ou inativa, ou seja, inofensivos para a saúde. Porém, depois de ser injetada, os antígenos levam o corpo a produzir anticorpos para enfrentar esses invasores. Assim, quando uma pessoa é imunizada, realmente for infectada pelo vírus ou bactéria, dificilmente terá a doença ou vai desenvolvê-la numa forma mais branda. Por meio desses testes, serão verificados a segurança de se aplicar o produto, que pode causar reações adversas, e a sua capacidade de proteger contra o vírus. Tradicionalmente, a criação de uma vacina pode levar mais de uma década. Os testes clínicos dos protótipos das vacinas, ou seja, seu uso experimental em seres humanos, dividem-se em 3 fases. Atualmente estamos na fase 3 com 2 vacinas potenciais, a de Oxford, na Inglaterra, e a chinesa. Esta etapa é a mais complexa e consiste em realizar testes em grande escala, com milhares de pessoas, para confirmar a eficiência e a segurança identificadas anteriormente. Ao aplicar as doses em milhares de voluntários, fica mais fácil de identificar o aumento da ocorrência de algum efeito adverso. Ou seja, tudo precisa dar certo ao longo dessas 3 fases para que o protótipo seja considerado uma vacina. Depois disso, se dá início à produção. Ainda levaria alguns meses para fabricar milhões de doses. Mesmo pronta, a vacina continua a ser monitorada numa fase 4, chamada de farmacovigilância, que é o acompanhamento do desenvolvimento, avaliando reações adversas e a eficiência mesmo com o produto no mercado. No momento atual, há 21 vacinas contra a Covid-19 em estágio avançado. As substâncias que são testadas em humanos e na qual a etapa dos testes clínicos, onde elas estão. A primeira, é a AstraZeneca Oxford, promovida pela Universidade Oxford Cambridge, no Reino Unido. A segunda é a Sinovac, o vírus desativado criado em Pequim, na China. As duas serão testadas no Brasil. Nós temos as duas que estão na chamada fase 3. Se passarem nessa fase, viram vacina e, portanto, já podem ser produzidas aos milhões. Mas nós temos outras, Nós temos a CanSino, que também é chinesa, a Moderna, que usa DNA de Cambridge, nos Estados Unidos. Nós temos uma da Pfizer, que também utiliza DNA, em Nova York. A Sinopharm e a da Wuhan Institute, que é o vírus desativado. Todas estas se encontram ainda na fase 2, ou entre a fase 1 e a fase 2, e que, portanto, ainda não teriam maturidade para produzir imunização em larga escala. Observe aí que nós temos uma série de outros países tentando desenvolver a vacina. Nós temos, por exemplo, a Cadila, que é lá a da Índia. Nós temos o Japão, com a Universidade de Osaka também tentando desenvolver. Nós temos a sul-coreana, a Vaccine. Nós temos a CureVac, que usa DNA na Alemanha.
e nós temos a Medicago, né, que utiliza lá partícula semelhante a vírus, né, pelo Canadá. Um dado importante, né, que é a seguinte, que a gente tem que estar atento aí para a nossa prova. A China já disse, e Oxford também, que tão logo seja descoberta a vacina, os protocolos, né, serão abertos. O que significa um protocolo aberto, professor? É que qualquer laboratório credenciado pelos governos pelo mundo afora poderão se apropriar desse resultado da pesquisa e da sua continuidade para produzir localmente ou regionalmente a vacina para imunizar a sua população. E isso acontece com as duas vacinas que também estão sendo testadas pelo Brasil, a Sinovac e a de Oxford, que são as duas mais avançadas, o que significa dizer que nós teríamos potencialidade, inicialmente, para que o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz pudessem produzir milhões de doses para imunizar o povo brasileiro. Porém, existem países como os Estados Unidos de Donald Trump que estão financiando o desenvolvimento de uma vacina própria. E essa vacina já foi totalmente comprada nos seus direitos, né, em milhões de doses, pelo governo americano. Trump tem dito que se essa vacina americana for desenvolvida primeiro, ou se ela tiver, né, maior eficiência, ou tiver maior aplicabilidade, ou avançar tanto quanto a de Oxford quanto a da China, os Estados Unidos não irão abrir o protocolo. Ou seja, né, primeiro, os Estados Unidos vai vacinar, né, potencialmente todos os americanos e depois vai passar a vender o protocolo da vacina. Se você raciocinar sob o ponto de vista meramente econômico, isso faz sentido. Os Estados Unidos está colocando muito dinheiro na produção dessa vacina e quer a imunização primeiro para o seu próprio povo e, num segundo momento, quer ganhar dinheiro com ela vendendo o protocolo. Por um outro lado, se você pensar, né, sob o ponto de vista humanitário, isso é uma verdadeira indignidade, né? Porque a produção de vacina para o povo americano não inviabiliza abrir o protocolo para que outros países se vacinem também de maneira concomitante. O que, na verdade, abrir o protocolo significa é que o laboratório que desenvolver a vacina não irá ganhar dinheiro num primeiro momento com a sua produção. Então isso, obviamente, né, que é prejudicial para o laboratório que está desenvolvendo a vacina, mas atende a um critério básico humanitário de que mais importante que o lucro é a vida. Então eu dando essa aula, né, aluno pode questionar lá, professor, mas se os Estados Unidos está desenvolvendo a sua vacina com recurso próprio, injetando muito dinheiro, é natural que o povo americano seja o primeiro a ser imunizado, né? Correto? No meu entendimento, não. Porque a imunização do povo americano pode acontecer concomitantemente a outros povos desde que o protocolo seja aberto. Ou seja, né, o fato de não abrir o protocolo ou comprar toda a produção de vacina para os Estados Unidos é aquela ideia do Donald Trump do America's First. Primeiro os Estados Unidos, depois o resto do mundo. Como se o resto do mundo não fizesse parte do mesmo planeta, da mesma humanidade. Eu discordo, eu acho que a remuneração ela pode ser pensada num segundo momento, mas num primeiro momento, vidas primeiras, né? Vidas importam e pra caramba e, portanto, você pode imunizar os americanos com a produção local e pode abrir esse protocolo para que vários países do mundo o façam ao mesmo tempo. Até porque proteger a América é também significado de proteger o mundo, né? Porque se eu tiver a capacidade de reinfecção do coronavírus, se eu proteger os americanos, eles podem se reinfectar no futuro. O desejável seria diminuir lá os vetores de transmissão do coronavírus, que pode ser mutagênico, o que significaria aumento da proteção, inclusive para o povo americano. Bacana? Confere aqui. Então, né? Nós temos uma série de vacinas que estão sendo desenvolvidas pelo mundo. Um obstáculo está claramente na falta de conhecimento sobre como ocorre exatamente essa imunização contra o coronavírus nas pessoas que pegaram Covid-19
e se curaram, né? Talvez a chave, né, de conhecimento para uma vacina eficaz esteja em tentar entender como é que uma pessoa contaminada ela se cura e como que ela se imuniza, e se ela se imuniza, por quanto tempo, beleza? Bom, pessoal, com isso então, encerramos esta aula por aqui. Um abraço imenso para você, tomara que essa vacina saia a tempo de salvar vidas humanas. Vidas humanas é aquilo que nós temos de mais importante, né? São pais, são mães, são filhos, são avós, que é muito, mas muito mais importante do que dinheiro. Dinheiro é importante na medida em que ele consegue nos trazer qualidade de vida, mas a vida é algo que tem que ser sempre preservado em primeiro lugar. Beleza? Abração para você e bons estudos!